O inglês tem uma história longa e fascinante. Tudo começou há mais de 1500 anos com a chegada das tribos anglo-saxônicas à Grã-Bretanha. Essas tribos, vindas do que hoje é a Dinamarca e o norte da Alemanha, trouxeram seus idiomas com elas. Essas línguas, incluindo o frísio antigo e o saxão antigo, formaram a base do que hoje chamamos de inglês antigo. O inglês antigo soava muito diferente do inglês moderno. Era falado do século V ao XII. Se o ouvíssemos hoje, teríamos dificuldade para entender. Apenas algumas palavras soariam familiares. O inglês antigo pegou emprestado palavras do latim, a língua do Império Romano, que teve forte influência na Grã-Bretanha. Apesar de suas diferenças em relação ao inglês moderno, o inglês antigo era uma língua vibrante de poesia e histórias. A obra mais famosa desse período é o poema épico Beowulf, que conta a história de um guerreiro heróico que luta contra monstros. Através da literatura em inglês antigo, podemos vislumbrar um mundo de costumes, crenças e modos de vida antigos. O desenvolvimento do inglês antigo marcou o início da jornada da língua inglesa. Foi um período em que as bases foram lançadas, bases que seriam construídas e transformadas ao longo dos séculos. Com o passar dos séculos, o inglês continuou a evoluir. As invasões vikings do século VIII tiveram um impacto significativo na língua. Os vikings da Escandinávia falavam o nórdico antigo. Ao se estabelecerem em partes da Grã-Bretanha, sua língua começou a se misturar com o inglês antigo. Muitas palavras que usamos hoje, especialmente palavras do dia a dia, vêm do nórdico antigo. Palavras como céu, sky, pegar, take, obter, jet e até mesmo eles, they, são todas graças aos vikings. Essa mistura de línguas tornou o inglês mais simples em alguns aspectos. Por exemplo, o inglês antigo tinha uma gramática complicada, mas a influência do nórdico antigo ajudou a torná-la mais direta. Depois dos vikings, outra grande mudança veio com a conquista normanda em 1606. Guilherme o Conquistador, da Normandia, na França, tornou-se rei da Inglaterra. Este evento teve um efeito profundo na sociedade inglesa e, claro, na língua inglesa. A conquista normanda marcou um ponto de virada na história do inglês. Trouxe uma fusão de línguas e culturas, moldando o idioma em algo mais próximo do inglês que conhecemos hoje. Com a conquista normanda, o francês se tornou a língua da corte, do governo e da elite. O inglês ainda era falado pelas pessoas comuns, mas era considerado uma língua de status inferior. Com o tempo, no entanto, o inglês começou a absorver milhares de palavras francesas. É por isso que o inglês tem tantos pares de palavras com significados semelhantes, mas origens diferentes, uma do inglês antigo e outra do francês. Por exemplo, temos casa, and house, inglês antigo, e mansão, mansion, francês, ou porco, pig, inglês antigo, e carne de porco, pork, francês. Durante o período do inglês médio, aproximadamente de 1150 a 1500, o inglês passou por mudanças dramáticas. A pronúncia mudou, a gramática se tornou mais simples e a língua se tornou mais padronizada. Escritores como Geoffrey Chaucer, com seus famosos Contos da Cantuária, surgiram, escrevendo nesta forma evoluída de inglês e contribuindo para o seu desenvolvimento. Na época do Renascimento, no século XVI, o inglês já havia se tornado uma língua acadêmica, literária e de exploração. A invenção da imprensa ajudou a difundir a alfabetização e a padronizar ainda mais a língua. O Renascimento marcou um período de florescimento para a língua inglesa, preparando o cenário para seu eventual domínio global. O inglês se espalhou pelo mundo através do colonialismo britânico. À medida que a Grã-Bretanha estabelecia colônias na América do Norte, Índia, África e Austrália, o inglês era levado para esses cantos distantes do globo. Isso levou ao desenvolvimento de muitas variedades diferentes de inglês, cada uma com seu próprio sotaque, vocabulário e até gramática. No século XX,
os Estados Unidos emergiram como uma superpotência global. Com essa nova influência, veio a disseminação da cultura americana, incluindo o inglês americano. Filmes, música, televisão e a internet desempenharam um papel importante em tornar o inglês a língua mais falada do mundo. Hoje, o inglês é a língua dos negócios internacionais, da ciência, da aviação e da internet. É uma língua que conecta pessoas de todo o mundo. Sua rica história, moldada por invasão, conquista e intercâmbio cultural, a tornou uma língua de incrível diversidade e adaptabilidade. E à medida que o mundo continua a mudar, o mesmo acontecerá com a língua inglesa, evoluindo e se adaptando para atender às necessidades de seus falantes.